Tá vendo isso aqui? Eu garanto que você sabe muito bem o que é isso. Um jogo de parafusos para roda de automóvel, certo? Para quem precisa trocar um pneu, é muito importante conhecer isso aqui. Agora, para quem quer aprender mecânica, é muito mais importante ainda. Por isso, preste atenção na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje. Vai ser uma mão na roda para você aprender uma porção de coisas sobre roscas e parafusos. Bom, como você sabe, todo parafuso é composto de uma rosca. Por isso, a gente vai começar o nosso aprendizado sobre parafusos com elas mesmas, as roscas. Você vai conhecer vários tipos de roscas, ou melhor dizendo, vários tipos de perfis. Você vai aprender também sobre o sentido da rosca e sobre a sua nomenclatura, quer dizer, quais são os elementos das roscas e como é que a gente denomina cada um deles. Bom, imagine uma teleaula de elementos de máquinas que fala sobre as roscas dos parafusos. Quem se interessa por mecânica, quem quer aprender a fabricar uma máquina, de repente, fabricar até um kart, vai ter o maior interesse no assunto. Quando eu comecei a estudar esse assunto para descobrir o melhor conjunto de parafusos para a roda do nosso kart, eu não imaginei que eu também teria que estudar as roscas, né? Não, pois eu sabia muito bem, porque do mesmo jeito que cada panela tem sua tampa, cada parafuso tem sua rosca. Ah, já que você sabe tanto, então me diz, me dá a definição. O que é uma rosca? Definição? Como assim definição? Definição. O que é uma rosca, sabe não? Rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. Tá vendo os filetes aí? Repare, existem roscas internas e roscas externas. Como você está vendo, a parte de dentro da porca é uma rosca interna. Assim como essa parte rosqueada aqui no parafuso é o que a gente chama de rosca externa. Bom, agora que a gente já sabe certinho a definição de rosca, eu achei interessante, né? Você vê que tanto o parafuso quanto a porca tem roscas. Mas você já deve saber bem disso, né? Você entende tanto do assunto. Não, eu acho até que você entende melhor do que eu. Aliás, você deve saber me dizer direitinho, assim, tecnicamente, né? Qual é a função do parafuso, não sabe, não? Bom, eu acho que eu sei sim, ó. O parafuso, ele serve para juntar peças. Claro, como todos os outros elementos de fixação que a gente já estudou até agora. Mas isso não define a função do parafuso, né, Edgar? É, de fato, não define, não. Vamos conferir qual é a função do parafuso. Os parafusos são elementos que permitem a união não permanente de peças. Tá certo. Os parafusos servem para fazer a união e a desmontagem de peças. Mas tem um detalhe. Eles também permitem o movimento de peças. Quer ver um exemplo? Dá só uma olhada aqui na morsa. O parafuso que permite a movimentação da mandíbula móvel da morsa é um exemplo de movimento de peças através da rosca. Só tem um detalhe sobre a rosca que eu não estava me dando conta, viu? Que detalhe, Edgar? Vamos ver, quem sabe eu posso te ajudar, né? Ó, é o seguinte, ó. Os filetes das roscas, eles têm vários tipos de perfis. Eu suponho que sim, né? Eu suponho é bom, eu também suponho. Mas pra gente não ficar só na suposição, vamos dar uma olhada nos vários tipos de perfis. Os tipos de roscas são sempre definidos pelos seus perfis. E os perfis sempre aparecem nos parafusos de maneira uniforme, mantendo sempre o mesmo passo. Quem pode explicar isso melhor pra gente é o professor Roberto, que é instrutor aqui no Senai, certo, professor? Certo. Os perfis são sempre uniformes, olha aqui, ó. Mas existem vários tipos de perfis, e são eles que definem que tipo de aplicação a rosca vai ter. Nós vamos conhecer agora vários tipos de perfis, começando pelo perfil triangular. Essa aqui é uma rosca com perfil de filete triangular. Ela serve para parafusos e porcas de fixação para rodas de carro, por exemplo. Vamos conhecer agora um outro tipo de rosca, a rosca com perfil trapezoidal. Esse é o perfil trapezoidal. Os parafusos com esse perfil têm um movimento suave e uniforme. E são muito usados em fusos de máquinas. Vamos conhecer agora um outro tipo de rosca, a rosca de perfil redondo.
perfil redondo é para parafusos de grandes diâmetros que estão sujeitos a grandes esforços. Para você ter uma ideia de dimensão, os parafusos com esses perfis são muito usados em equipamentos ferroviários. Vamos conhecer agora um outro tipo de rosca, a rosca de perfil quadrado. O perfil quadrado é indicado para os parafusos que sofrem grandes esforços ou choques, como, por exemplo, os parafusos das prensas e das morsas. Agora só falta um tipo de rosca, a rosca dente de serra. A rosca dente de serra é indicada para os parafusos que exercem um grande esforço num só sentido, como acontece nos macacos de catraca. Bom, agora você já conhece os perfis, os tipos de rosca, então está na hora de conhecer mais alguma coisa, o sentido da rosca. Já ouviu falar? O sentido da rosca, como você deve estar imaginando, pode ser à esquerda ou à direita. No caso deste parafuso aqui, é à direita, quer dizer, os filetes sobem da direita para a esquerda, quando o parafuso estiver na posição horizontal. Se os filetes do parafuso subirem da esquerda para a direita, então a rosca será à esquerda. Agora tem mais uma outra coisa que você ainda não conhece, a nomenclatura da rosca. Quer ver? Agora nós vamos conferir direitinho qual é a nomenclatura, quer dizer, quais são os nomes dos elementos que fazem parte das roscas. O primeiro elemento é este aqui, o passo da rosca, que a gente identifica com a letra P maiúscula. Daí tem o diâmetro externo, D minúsculo. O diâmetro interno, que a gente marca D1. O diâmetro do flanco, que é o D2. O ângulo do filete, identificado pela letra grega alfa. O fundo do filete, que a gente marca com F. O ângulo da hélice, que é este I. A crista marcada com a letra C minúscula. Tem ainda o diâmetro do fundo da porca, que é este D maiúsculo. O diâmetro do furo da porca, D1. A altura do filete da porca, que a gente chama de H1. E a altura do filete do parafuso, que é o H minúsculo. Agora, além de toda essa nomenclatura, a gente precisa aprender a classificar as roscas triangulares em 3 tipos. A rosca métrica, a rosca Whitworth e a rosca americana. Sendo que a rosca americana não interessa muito para essa nossa teleaula. Nós vamos nos concentrar na rosca métrica e na rosca Whitworth, começando pela rosca métrica. Tá vendo só? Essas aqui são roscas métricas. Uma ISO normal e uma ISO fina. O passo dessas roscas métricas é dado em milímetros. Vamos conhecer agora a sua nomenclatura. O ângulo do perfil dessa rosca deve ter 60 graus. Portanto, alfa igual a 60 graus. O diâmetro menor do parafuso fica assim. D1 igual a D menos 1,2268P. O diâmetro efetivo do parafuso D2 igual a D2, que é igual a D menos 0,6495P. A folga entre a raiz do filete da porca e a crista do filete do parafuso, F, é igual a 0,045P. O diâmetro maior da porca, D, é igual a D mais 2F. O diâmetro menor da porca, que é o do furo, fica D1 igual a D menos 1,0825P. O diâmetro efetivo da porca, D2, igual a D2. A altura do filete do parafuso, HE, igual a 0,61343P. O raio de arredondamento da raiz do filete do parafuso, RRE, é igual a 0,14434P. O raio de arredondamento da raiz do filete da porca, RRI, é igual a 0,063P. Ok, você já tem uma boa ideia da nomenclatura das roscas métricas. Vamos dar uma olhada nesse outro tipo de rosca aqui, a rosca Whitworth. Preste atenção, a rosca Whitworth tem do tipo normal BSW e a rosca Whitworth do tipo fina BSF. Acompanhe agora a sua nomenclatura.
Ângulo do perfil da rosca alfa igual a 55 graus. Passo P igual a 1 polegada dividida pelo número de fios. A altura do filete da porca e do parafuso é HI, que é igual a HE, que é igual a 0,6403P. O raio de arredondamento também, RI mais RE, igual a 0,1373P. O diâmetro externo, D, igual a D, ou seja, igual ao diâmetro maior. O diâmetro interno, D1, igual a D menos 2HE. E o diâmetro efetivo da porca e do parafuso é D2 igual a D2, que é igual a D menos HE. Olha, é claro que você vai poder ver tudo isso quando pegar seu livro, sentar na sua mesa e dar uma boa estudada nessa nossa teleaula. Agora, antes de fazer isso, eu sugiro o seguinte: dá uma olhada na nossa revisão e veja tudo que a gente aprendeu ainda agorinha. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu muita coisa sobre a parte principal dos parafusos, a rosca. Você conheceu os tipos de roscas de acordo com os seus perfis. A rosca de perfil triangular, a de perfil trapezoidal, a de perfil redondo, a de perfil quadrado e a rosca dente de serra. E conheceu também os sentidos de uma rosca, assim como a nomenclatura da rosca métrica e da rosca Whitworth. E aí, já está mais ou menos por dentro do assunto roscas? Não tá? Então estude mais um pouco, porque na nossa próxima teleaula a gente vai continuar estudando os parafusos. Um abraço e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.